Bom dia, queridos. Hoje é 21 de abril de 2020. Vamos à nossa meditação na palavra do Senhor. Diz assim, Salmo 54. Ao regente do coro, com instrumentos de corda, um poema de Davi, quando os zefeus vieram revelar a Saul. Davi, de fato, está se escondendo entre nós. Ó Deus, salva-me por teu nome e faz-me justiça por teu poder. Ouve esta minha oração, ó Deus meu. Dá atenção às palavras da minha boca, porquanto contra mim se levantam os arrogantes e os violentos procuram matar-me, homens que desprezam a Deus. Verdadeiramente Deus é o meu socorro, é o Senhor que me sustém. Ele retribuirá o mal praticado pelos meus opressores, por tua lealdade os exterminarás. E com grande júbilo te oferecerei sacrifícios. Cantarei em louvor ao teu nome, ó Senhor, e proclamarei que tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos. Então esse salmo Davi escreveu no evento que ele tinha ido para essa localidade, né, onde moravam os zefeus, e ele se havia se escondido lá, ele estava fugindo de Saul, ele havia se escondido lá e tal. E sorrateiramente os zefeus receberam ele e depois foram revelar a Saul, contar a Saul, olha, Davi está se escondendo de nós. Então nesse ambiente de sentir-se traído por aquelas pessoas que haviam se abrigado, Davi escreve esse salmo. Interessante a gente pensar justamente nisso, né? Que os salmos são exemplos de orações que a Bíblia deixou pra gente. E como que a gente deve fazer quando a gente se sente injuriado, a gente se sente perseguido, a gente se sente traído. A primeira reação de Davi não é revidar, não é ir a Deus. Ir a Deus. Oração é a primeira resposta à maldade, a oração é a primeira resposta a qualquer levante contra nós, filhos de Deus. E a oração começa, ó Deus, salva-me por teu nome e faz-me justiça por teu poder. Só tem um nome que importamos que sejamos salvos, e é o nome de Jesus. Então a salvação não é por obras, a salvação não é por milagres, a salvação não é por intervenções. A salvação é sempre pelo nome. E a justiça foi cabalmente feita, a justiça cabalmente completa em Cristo Jesus. E observe a angústia do salmista aqui. Ele clamando a Deus, ó Deus, salva-me por teu nome. E no 2, ouve esta minha oração, ó Deus meu. Dá atenção às palavras da minha boca. Então ele está se sentindo aqui abandonado. Ele está pedindo a Deus, ó Deus, me ouve aí. Ouve minha oração, por favor. E não é engraçado que ele apesar de estar angustiado, ele sentir-se a distância de Deus, ele é um Deus pessoal. Isso que ele diz, ouve a minha oração, ó Deus meu. Ele não é um Deus alheio, não é um Deus impessoal, pelo contrário, ele é um Deus pessoal. Ele é o meu Deus. Isso que Davi fala aqui é um Deus próximo, um Deus amigo, um Deus que está conosco. Mas no meio da crise, Davi continua, mesmo sabendo que o Deus é um Deus pessoal, ele está ali aflito. Ele pede, Deus, por favor, me ouve aqui. Dá atenção quando eu falo. Por quê? Porque contra mim se levantam os arrogantes e violentos, procuram matar-me, homens que desprezam a Deus. Então a gente vê aqui uma angústia, alguém que está sendo perseguido, injuriado, difamado por pessoas arrogantes, pessoas que não temem a Deus, pessoas que desejam ver o mal, apesar de Davi ter sido ali até aquele momento uma pessoa correta e justa. E isso acontece conosco, né? Isso muitas vezes na nossa vida, e vai acontecer. Não ache estranho que reveses venham, que situações difíceis venham, que sejamos traídos ou difamados. Aconteceu com o salmista. E vai acontecer, pode acontecer com qualquer um de nós.
A questão que nós devemos aprender não é se a gente viver numa redoma, numa bolha, onde nada de mal ou errado acontece. A questão é a gente saber o que nós devemos fazer ou como devemos agir quando essas circunstâncias vierem. Nos achegar a Deus, orar a Deus, pedir a salvação no seu nome. Perceba que até o versículo 3, o salmista está aqui aflito em função das circunstâncias. A partir do versículo 4, ele tira os olhos das circunstâncias, do que o homem pode fazer, e ele começa a se atentar ao que Deus é. Então, uma coisa é a gente se prender à maldade das circunstâncias, uma coisa é a gente se prender à maldade dos agentes do mal. Se a gente se parar nisso, nós vamos ficar malucos, vamos ser absorvidos pela tristeza e pela angústia. Mas a gente precisa fazer o que o salmista faz aqui a partir do versículo 4. Verdadeiramente, Deus é o meu socorro, é o Senhor que me sustém, e Ele retribuirá o mal praticado pelos meus opressores, por tua lealdade os exterminará. Com grande júbilo te oferecerei sacrifícios, cantarei em louvor ao teu nome, ó Senhor, e proclamarei que tu és bom. Viu que ele tirou os olhos, não se atenta mais tanto à característica do mal ou da maldade dos seus opressores, mas ele virou os olhos para Deus. Verdadeiramente, o Senhor é aquele que me sustém. Perceba a mudança do foco. O nosso foco deve ser sempre a Deus. Ou é aquele que é o nosso socorro, aquele que nos sustenta. E ele retribui o mal praticado. Interessante que ele diz aqui, versículo 5, que ele retribui o mal praticado pelos opressores. Então Deus é justiça. E no final do versículo 6 ele diz aqui que tu és bom. A bondade de Deus e a justiça de Deus, elas não estão em conflito. Deus não está rivalizando a sua bondade com a sua justiça. Muitas vezes a gente vê pessoas que, a frase é clássica, né? Deus é amor, mas Deus é justiça. Não. Deus é amor, Deus é justiça. Deus é justo porque Ele ama porque Ele é justo. E essas verdades, esses atributos de Deus não estão em conflito. Eles completam os atributos dessa pessoa divina. Ele não é mais amor, ele não é mais justiça. Ele é pleno em todos os seus atributos, em tudo aquilo que ele é completo e total. Então, quando a gente olha para Deus, para aquilo que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus justo, que Ele é o nosso socorro, que é Ele que nos sustenta, e Ele nos livra, versículo 7 terminando, Ele nos livra das minhas aflições. Ele nos livra das nossas aflições. Então o salmista começa com uma oração de socorro, e no final ele conclui: eu sei que tu és bom, eu sei que tu és meu socorro, e que o Senhor me livra das minhas aflições. Que essa seja a nossa reação diante das circunstâncias da nossa vida, queridos. Que apesar do mal que existe, nós possamos confiar em Deus, na sua bondade, na sua justiça, e de que Ele é o nosso socorro, o nosso sustento. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos por mais um dia. Obrigado por esse dia, Jesus. Obrigado porque o Senhor permitiu que nós levantássemos da nossa cama. Obrigado por você ter nos dado a existência. Que maravilhoso dom é o dom da vida, Jesus. Pai, ajuda a gente a confiar em Ti. Ajuda a gente a saber que, a despeito das circunstâncias, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus bondoso, e que o Senhor tem uma promessa para nós de alegria eterna, esperança eterna contigo, Deus, em todo tempo. Nós te bendizemos por isso. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão porque muitas vezes nós nos atemos, como nós lemos aqui até o versículo 3, e nós ficamos presos às circunstâncias e à maldade dos opressores. Mas que nós possamos tirar o nosso foco do mal que existe aqui para o seu caráter, Deus. Possamos, a nossa esperança não esteja firmada nas circunstâncias onde o mal momentaneamente parece que prevalece, mas que possamos manter o nosso foco, manter o nosso olhar atento ao seu caráter, à sua bondade, à sua justiça, à sua fidelidade. Porque o Senhor é justo, e o Senhor é bondoso, e o Senhor é o nosso Deus. Nós te bendizemos, te agradecemos por isso, Pai. Fica conosco. É que nós pedimos e agradecemos.
Amém. Amém, queridos. Bom dia, Deus abençoe vocês.